Olá, povo do nono ano. Na última aula eu estava na praia, agora estou no meio do mar, aí, então, aproveitando esses dias e dando aula dentro d'água. Vamos lá, que na última aula eu fiz uma introdução ali explicando mais ou menos ali o que seria, né, a nossa aula de história nesse ano. E aí eu queria retomar com vocês aquela atividade que eu comecei no presencial, mas que o pessoal que está em casa não fez, porque a gente estava usando o livro de história, tá? Eu estava pedindo para... A gente estava discutindo esse assunto da Revolução Inglesa, que vai ajudar bastante ali a burguesia inglesa a digamos assim, tomar conta da política ali da Inglaterra, né, ou ter um papel de destaque na política da Inglaterra e, consequentemente, ter o apoio do governo para o desenvolvimento econômico dela. E isso vai ser muito importante na Revolução Industrial, na consolidação do capitalismo, e vai servir de modelo, inclusive, para outras nações, né, para que a burguesia de outras nações também tenha uma grande participação ali política, tá? E aí, conforme eu disse para vocês, nós estávamos usando o livro de história, chama-se Historiar, e estávamos usando ali o primeiro capítulo do livro. Eu pedi para vocês que estavam ali no presencial para que a gente fizesse uma atividade usando o caderno, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês, lembrando, isso daí o pessoal que estava no presencial já fez, quem estava presente na aula, claro, né? Não quem faltou. Mas o pessoal que está em casa não sabe direito, não fez, ou quem faltou não fez e tal. Então, eu pedi para vocês abrirem o caderno, vou compartilhar aqui, ó, com vocês o caderno, e aí eu pedi para que vocês fizessem lá, escrevessem, deixa eu ver aqui, livro, historiar, capítulo 1, a Revolução Inglesa, páginas 10 até 19. Aí sempre tem aqueles alunos que falam, o que, professor? 9 páginas, não acredito. Calma, são 9 páginas o capítulo, mas aí você tem os exercícios, você tem a capa introdutória, você tem ali um monte de imagens e tal, etc. Tá bom? E aí o que eu tinha pedido para que vocês fizessem era fazer a leitura de cada subtítulo e fazer ali um resumo com suas palavras daquilo lá, sem copiar o texto. Cópia de texto não é resumo, tá bom? Por que fazer isso, professor? Isso é chato, não sei o quê. Bom, dá trabalho. Eu entendo, eu sei que dá trabalho, mas é necessário. É necessário principalmente porque você precisa aprender a ler. Ah, professor, mas eu sei ler. Tem um monte de gente que lê naquelas, assim, só repete as palavras. O professor fala assim, ó, lê o que está escrito ali. A pessoa fala, capítulo 1, a Revolução Inglesa. Aí o professor pergunta, e aí, o que você entendeu? Não sei, deixa eu ler de novo. Ou seja, a pessoa não sabe ler, a pessoa sabe repetir o som das sílabas. Percebe? Então, assim, ninguém nasce sabendo, obviamente. E se você está na escola, você está no lugar certo justamente para aprender. Então, a gente está aqui justamente para aprender. E aí, o que acontece? Como ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, então a gente tem que aprender em algum momento, tá? Eu sei que vocês já fizeram isso em algum momento da vida de vocês, já fizeram, mas também eu sei que tem muitos alunos que nunca tiveram isso daí. E, consequentemente, se o professor ficar achando que todo mundo já sabe fazer, ele passa batido, passa e vai embora. Tem aquele monte de professor que fala assim, olha, eu quero que vocês apresentem um seminário. E, de repente, você não sabe, você nunca apresentou um seminário. Eu, por exemplo, quando eu era estudante, eu nunca apresentei um seminário na minha vida. E nenhum professor pediu. E nenhum professor ensinou como fazer.
Aí eu cheguei na universidade e eu tinha que fazer um seminário. Foi catastrófico, foi horrível, porque eu não sabia como fazer, né? Poderia ter sido catastrófico lá na escola, né? Porque pelo menos no ensino fundamental, pelo menos ali eu teria um tempo para melhorar, né? Mas foi na universidade, foi vergonhoso. Mas depois do quarto, quinto seminário, eu aprendi a fazer e aí a coisa fluiu, tá certo? E aí nós estamos usando, conforme eu disse para vocês, nós estamos usando o livro de história. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O livro, cadê aqui? Pronto. Foi. Olha só. Esses são os dois primeiros subtítulos, e nós fizemos juntos, né, nono A, nono B, nono C, nós fizemos juntos em sala de aula com os alunos que estavam presentes. Qual é a ideia? É que vocês escrevam o título, A Crise do Absolutismo Inglês. Então, você vai lá, no caso aqui eu escrevi no Word, né, mas você vai escrever no caderno, então você vai fazer isso no seu caderno. Crise do absolutismo inglês é o primeiro. Então, você vai escrever lá. Crise do absolutismo inglês. Certo? E aí, o que acontece? Você vai ler isso daí, esse texto, e você vai procurar dizer o que tem ali, né? Quais são as informações principais que aparecem lá. Então, acompanhem comigo. Nós fizemos juntos esses dois primeiros na sala de aula. E eu vou fazer junto aqui com vocês também, o pessoal de casa para ir acompanhando. Olha lá. Bom, uma coisa importante. Em geral, os títulos, né? Em geral não, né? Deveria ser sempre assim, né? Mas nos livros didáticos, assim, não só nos livros didáticos, mas os títulos, eles são um resumo do que está por vir. Então, qual é o resumo desses dois parágrafos? O resumo do resumo do resumo do resumo. É a crise no absolutismo inglês. Ponto. Tá? E aí, obviamente, a gente não vai fazer um resumo tão curto assim, tá? Por que eu disse que, na maioria das vezes, o título é o resumo? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, a gente está vendo, na imprensa, principalmente, jornal, revista, notícia de internet, você lê o título e o título não tem nada a ver com a matéria. Mas por que isso acontece? Porque tem muito jornalista que acaba sendo desonesto. E aí ele põe um título para chamar a sua atenção, né, para que você leia a reportagem, e de repente você vai ler a reportagem e não tem nada ali de escandaloso, né? Então, sei lá, tem um título assim, Neymar dá declaração que choca o público. Aí você pensa, nossa, ele falou o quê? Meu Deus do céu, vai acabar o mundo, o que foi que o Neymar falou? Aí você vai ler o texto, ele falou uma declaração boba lá, e aí o pessoal dos amigos deram uma risada, sabe? Então, assim, ou uma coisa que tem acontecido muito, assim, no campo da política, é assim, sei lá, determinado político é pego em caso de corrupção. Aí você fala assim, olha que pilantra, né? Tá envolvido em corrupção. Quando você vai ler a notícia, é assim, fulano disse que ouviu falar que alguém falou que fulano está envolvido em corrupção. Aí você pensa, mas então não está envolvido. Alguém disse que fulano ouviu, que outro disse que não sei o quê. Percebe? Mas aí é porque não é para atrair o público. É porque também tem uma turma que só lê o título. E isso é muito complicado. Então, quando você está lendo um texto, seja na internet, seja numa revista, seja num jornal, qualquer coisa assim, não fique só no título. Leia o restante. Porque, infelizmente, algumas pessoas estão deturpando o sentido do que é o título mesmo da reportagem, ou o título do capítulo, né? Porque o título tem que ser o resumo, né? Tem que ser a apresentação do tema. Só que muitas vezes, faça o teste, né? Eu já fiz esse teste, né? Quando você
tem uma notícia e você compartilha, sei lá, nas suas redes sociais, você compartilha no Facebook, as pessoas, elas curtem ou elas não curtem, elas comentam a notícia que você compartilhou, só a partir do título. Ela nem leu, nem se deu o trabalho de clicar para ler a notícia. Ela só comenta o título, certo? E, de repente, o título não tem nada a ver com o que está sendo falado ali. E a pessoa já chega lá dando opiniões e tal. Então, não façam isso. Leiam sempre tudo para que você não seja enganado. O que mais tem hoje em dia aí é a gente querendo enganar vocês, certo? Ah, mas qual o objetivo de enganar vocês? Por exemplo, para vocês defenderem uma causa que a pessoa quer que você defenda, tá? Então, tem muita gente aí que é desonesta e que acaba colocando nas redes sociais, nos jornais, nas revistas, na imprensa de uma forma geral, uma determinada notícia com o objetivo de te levar para o lado dele. E como não ser enganado, como não ser ludibriado nesses casos? Ora, a gente precisa saber ler, a gente precisa aprender a ler, tá certo? E quando eu falo dessas coisas, eu não estou falando só de casos de adolescentes que leem só o título, eu não estou falando só de casos de adolescentes que leem e não entendem direito, eu estou falando de adultos também, tem muito adulto aí, tem muito, inclusive, formado, né? Muita gente formada, muita gente que inclusive se coloca como pessoa muito inteligente e tal, só que a pessoa só lê o título, ou ela lê a reportagem e ela não entende nada ali, mas ela interpreta do jeito que ela bem entende, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente vive uma época muito perigosa, né? A gente tem muita informação circulando, mas a gente tem que tomar cuidado com não só o que diz a notícia, mas o objetivo de quem está passando essa notícia. O meu objetivo ao passar esse tema para vocês é que vocês estudem esse assunto, para que vocês compreendam esse assunto. Agora, o objetivo de um jornalista, quando ele coloca uma determinada notícia, é por quê? É porque ele quer que você saiba daquilo, mas muitas vezes ele não fala de outras coisas, porque ele não quer que você saiba de outras coisas. Por isso que é importante que você tenha acesso a várias informações, tá? Tudo isso que eu estou falando é para deixar claro que, por mais que seja trabalhoso todo esse trabalho, toda essa leitura, todo esse resumo, é importante que você faça, é importante que você se acostume a fazer esse tipo de leitura, tá? E esse tipo de exercício ajuda bastante. Então, vamos lá, ó. Nesse primeiro, crise do absolutismo inglês. Eu não fechei o meu caderno do Word, ele está aqui do lado, né, que eu estou compartilhando só uma tela, que é a tela do texto, mas aí a gente vai voltar. E aí o que eu fiz com os alunos em sala de aula? Eu fui lendo e anotando algumas coisas. Então, olha só, fui anotando na lousa e depois a gente pegou ali as coisas que a gente anotou na lousa e passou para o caderno. Vamos ver aqui, ó. Primeiro parágrafo. Durante a dinastia Tudor, havia uma relativa harmonia entre as elites inglesas. Então, dinastia é uma família de reis, tá? Morre um rei, vem o filho, morre outro rei, vem o filho, morre outro, e aí vem o filho. E quando essa família não tem mais filhos, né? De repente, o último rei lá era muito jovem, não deixou herdeiros, troca-se a dinastia, vem uma outra família real, tá? E nessa família aqui, Tudor, havia uma certa harmonia entre as elites inglesas. Quando ele está falando ali em harmonia entre as elites, ele provavelmente está falando ali das pessoas que tinham dinheiro, das pessoas da nobreza ou da burguesia, porque tinha dinheiro, né, a burguesia, no caso. Então, a gente pode colocar aí como primeiro tópico, né, certa harmonia entre as elites durante a dinastia Tudor. Pronto, escrevi no meu caderno aqui uma primeira informação. Isso ainda não é o resumo. Vamos lá, continuando. No entanto, após a morte de Elizabeth I, esse período aqui de vida dela, nasceu em 1533, morreu em 1603, ou seja, 60
63, 67, 70 anos a mulher. A mulher viveu 70 anos. Ela não foi rainha por 70 anos, mas ela viveu 70, tá? Após a morte da Elizabeth I, última governante daquela dinastia, Tudor, ocorreram diversos conflitos envolvendo, sobretudo, a monarquia e o parlamento inglês. Então, outra informação aqui, ó. A morte dela é o fim da dinastia Tudor, né? Fim da dinastia, a gente tem o quê? Conflitos entre parlamento e reis, tá? Lá aparece como monarquia, né? Mas são os reis, tá? Ó, diversos conflitos envolvendo, sobretudo, a monarquia e o parlamento inglês. Esses conflitos fizeram parte de um processo que foi chamado de Revolução Inglesa. Então, esses conflitos é que vão dar origem à chamada Revolução Inglesa, tá? Bom, vamos para o próximo parágrafo. A Revolução Inglesa promoveu grandes transformações políticas, sociais e econômicas naquele país. Uma pausa, uma coisa importante. A palavra revolução. Revolução não significa necessariamente uma guerra. A palavra revolução significa uma grande mudança, uma grande transformação. Nesse caso, houve guerra, houve conflito, ok. Mas, por exemplo, quando a gente ouve falar em revolução industrial, revolução tecnológica, não houve uma guerra entre máquinas e fábricas, revolução industrial. Na verdade, revolução significa uma grande transformação. Então, estão usando essa expressão revolução inglesa porque depois desses conflitos ocorreram grandes transformações políticas, sociais e econômicas. Certo? Então, o resultado desses conflitos foram, né, grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Certo? Então, para entender essa revolução, vamos retomar alguns acontecimentos que marcaram a dinastia Tudor, tal. Então, ele vai retomar aqui alguns assuntos para explicar melhor por que aconteceu essa revolução. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que vocês vão fazer lá no caderno de vocês, né? Que é o quê? Peguei aí, fiz a leitura e fui anotando do lado no caderno, uma espécie de um rascunho, as informações principais que eu obtive da leitura. Eu escrevi aqui, ó, certa harmonia entre as elites durante a dinastia Tudor. Fim da dinastia, conflitos entre parlamento e reis. Foi a Revolução Inglesa. E o resultado? Grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Bom, se eu sei que revolução significa grandes transformações econômicas, políticas e sociais, então, na verdade, isso daí é uma explicação do que seria revolução. Mas lembre-se, o meu objetivo aqui é fazer um resumo. Um resumo, eu tenho que deixar o mais enxuto possível, as informações principais. Eu não preciso ficar detalhando, explicando as coisas, tá bom? Então, a gente pode dizer que eu vou até colocar aqui, ó, um marcador diferente, que a gente vai juntar as informações que estão aqui, ó, tá? Vamos tentar aqui, ó. Cada um vai escrever do seu jeito, né, com suas palavras. Você pode alterar a ordem das informações. Então, de repente, a informação está aqui atrás, você pode colocar no meio, você pode iniciar com o que está no meio, pôr a da frente atrás, etc. Então, olha lá. Durante a dinastia Tudor, havia certa harmonia entre as elites. Porém, ao terminar
Ao terminar essa dinastia, tá vendo? Aí você já começa a pensar, você tem que pensar o seguinte, como que eu vou construir a frase que faça sentido? Mesmo que você escreva errado, pode escrever errado ali, mas provisório, para você ajustar. Então, porém, ao terminar essa dinastia, vírgula, conflitos entre o parlamento e os reis geraram a Revolução Inglesa, certo? Ó, coloquei aqui a informação do primeiro parágrafo, certa harmonia, parará, parará, parará. Depois, fim da dinastia, revolução. E aqui esse último está explicando o resultado da revolução. Lembra que eu disse que isso aqui é um rascunho? Então eu posso apagar, certo? Você fez no seu caderno, ok. No meu caso aqui, ó, eu escrevi desse jeito. Eu escrevi, mas agora eu vou ver se está certo, se está fazendo sentido essa frase, se eu não posso melhorar essa frase, se eu posso trocar a ordem ali. Durante a dinastia Tudor, havia certa harmonia entre as elites. Porém, ao terminar essa dinastia, conflitos entre o parlamento e os reis geraram a Revolução Inglesa. Durante a dinastia Tudor, havia certa harmonia entre as elites, porém, ao terminar essa dinastia, conflitos entre o parlamento e os reis geraram a Revolução Inglesa. Passável, passável. Tudo bem, tá? Vocês podem fazer diferente, vocês podem colocar, começar assim, a Revolução Inglesa surgiu ao final da dinastia Tudor, com conflitos entre o parlamento e os reis, que não existia antes porque havia uma certa harmonia. Percebe? Você pode alterar a ordem ali das palavras e das frases, certo? O mais importante é que faça sentido, que aí esse trecho faça sentido e que seja suas palavras, ou seja, que você não tenha copiado o texto. Tem gente que faz isso, copia o início, o meio e o fim, e aí fica um texto sem pé nem cabeça. Isso as pessoas fazem para quê? Para tapear o professor, né? Mas assim, ele está tapeando o professor, ele está tapeando ele mesmo, porque ele não está aprendendo a fazer. Quando ele precisar disso, na universidade ou não na universidade, quando ele estiver lá na rede social lendo um texto e sendo manipulado por alguém, vai fazer falta isso daí, tá? Mas vamos deixar passar isso daqui, que eu acho que tá mais ou menos, né? Aí, o que você faz? Você vai para o próximo subtítulo. O próximo subtítulo é Dinastia Tudor. Então, eu vou escrever aqui, ó, Dinastia Tudor. O que eu estou fazendo aqui, lembre-se, você vai fazer também no seu caderno, tá bom? E eu fiz isso com o pessoal que estava no presencial. Agora vamos voltar lá para o texto. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês o texto. Estou aqui no mar. Parará. Vamos ver. Compartilhei. Aqui, ó. Esse subtítulo aqui já é maior, né? Já são 4 parágrafos. Vamos ver. Há uma coisa importante aqui, ó, que eu esqueci de falar. Aqui está dizendo que houve conflitos com o parlamento inglês. O parlamento é o congresso deles, é onde se reúnem os deputados, tá bom? Lá na Inglaterra, os deputados, eles eram representantes dos senhores feudais, eles eram representantes ali do clero, mas também tinha lá representantes da burguesia, tá? Na Inglaterra, uma coisa importante é o seguinte... vocês sabem que a Inglaterra tem reis e rainhas até hoje, né? A rainha Elizabeth governa lá a Inglaterra já há 300 e tantos anos, a mulher tem uns 90 anos de idade, vai durar mais uns 20, né? E assim, longa vida a rainha, né? Mas assim, ela não manda em nada, né? Na verdade, quem manda é o primeiro-ministro, né? Os poderes dela são limitados. Por que isso aconteceu? Isso tem origem lá na época do feudalismo. Na época do feudalismo, tinha um rei chamado, ficou conhecido como João Sem Terra, né? John, né, na Inglaterra, mas é João Sem Terra. E aí, o que acontece? Durante algumas guerras ali, a Guerra dos 100 Anos contra a França,
ele ficou muito tempo em guerra lá na França, fora do reino, né, do trono na Inglaterra, lutando contra os franceses, e os senhores feudais da Inglaterra foram percebendo que não precisavam do rei, né, de certa forma. Então, quando o rei voltou e quis mandar ali de novo em todo mundo, os senhores feudais de lá falaram assim, opa, não aceitamos, né? Então, nós não permitimos que você tenha mais poder sobre a gente. Então, se você quiser estabelecer impostos ou criar regras assim, você vai ter que pedir a nossa opinião. E você só vai fazer isso se nós aceitarmos. E aí eles obrigaram o rei a assinar a Magna Carta, né, que é 1200 e pouco, né, o ano 1200 e pouco, lá no meio do feudalismo. Que os ingleses colocam como a primeira constituição do mundo. Constituição é um conjunto de regras que todo mundo tem que obedecer, inclusive o governante. Na época do absolutismo, o rei não dava a mínima para leis, constituição, né? Absolutismo é que o poder absoluto do rei, o rei está acima de todos, certo? Durante a dinastia Tudor havia absolutismo, só que como a Inglaterra estava bem, estava economicamente bem, então o pessoal meio que aceitou ali esse absolutismo do rei. Mas quando começou ali a ter problema a partir de outra dinastia, aí a coisa se complica e o pessoal não aceitou mais o absolutismo. Tá certo? Então já havia essa tradição lá na Inglaterra dos senhores feudais, da nobreza, reunida no parlamento, não aceitar o autoritarismo dos reis.